há nada além de ti. Pai, tudo que encontrei. Aleluia, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Há a terceira semana atrás, eu estava em casa e o Senhor começou a falar comigo, aqui em Mateus 24. E eu fiquei a tarde toda ali com a palavra, o Senhor falando comigo, essa palavra. E eu digo para vocês que depois dessa palavra, assim, sabe quando há um aperto assim no seu coração? Você já ficou com o coração bem apertado assim, que você, parece que de lá para cá, nessas últimas 3 semanas, quando eu olho para a igreja, para a minha vida, para a minha própria casa, irmãos, sim, há um temor, há um aperto no meu coração, depois daquilo que o Senhor falou comigo aqui. Você abriu aí na sua Bíblia, Mateus 24? Amém? Quem achou, diga amém. Verso 1 do capítulo 24. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, diga comigo, perseverar até o fim, será salvo. Logo mais à frente, ele continua falando dos sinais, dos prodígios, de tudo que vai acontecer. Por diversas vezes, ele fala, acautelai-vos, vigiai, perseverai, aquele que perseverar. No verso 36, olha aí para a sua Bíblia. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, diga comigo, não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Essa é a parte horrível da história, né, irmãos? Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também apercebidos. Diga comigo, estar apercebido. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Logo em seguida que Jesus fala tudo isso, ele conta a parábola do servo infiel. Eu creio que todos aqui já leram. Ele conta a parábola que um senhor deixou um servo cuidando da sua casa, cuidando ali de tudo que havia na sua casa, né, para que ele desse sustento na hora certa para os servos ali naquela casa. E quando aquele senhor voltou, aquele servo estava comendo, bebendo, ou seja, não estava realizando aquilo que era necessário, né? E no verso, tudo por causa do nosso tempo, tá? Olha o que está acontecendo, o que está escrito aqui no verso 51. Castigá-lo-á e lhe dará sorte dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Logo em seguida ele conta a parábola das virgens, né? A parábola das virgens é uma parábola muito conhecida, onde ele conta que 10 virgens esperavam o noivo, mas 5 eram prudentes e elas mantiveram as suas lâmpadas acesas, cheias de óleo. Mas 5, porque o noivo estava demorando muito, elas não vigiaram, elas não guardaram aquele óleo, o noivo chegou e elas não estavam ali. E no verso 11, mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, mais uma vez a palavra vigiai. Em verdade vos digo, não, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Logo depois dessa parábola, ele conta a parábola dos talentos, onde um senhor distribuiu dinheiro. A palavra talento aqui é dinheiro mesmo. Era o nome do dinheiro naquela época, não se chamava real, chamava-se talento. E ele distribuiu uma quantidade de dinheiro para cada um e disse que eles negociassem aquele dinheiro, que eles fossem responsáveis, né, por aquele dinheiro. E quando o Senhor voltou, um deles havia enterrado aquele dinheiro, ou seja, não havia cuidado daquele dinheiro de maneira correta. Logo em seguida, a partir do verso 31, ele fala sobre a vinda dele, e ele diz no verso 32, todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes e ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, né? Então Jesus fala que aqueles que o viram nu, e viram com fome, e viram com sede, viram ele preso e não o visitou, esses o Senhor vai apartar, né? Ou seja, eu não vou ler todo o texto porque é longo e nós temos pouco tempo e nós ainda vamos ler vários outros textos. Então, irmãos, o Senhor começou a falar comigo aqui. E o Senhor começou a gerar um temor no meu coração. Eu não sei, irmãos, se realmente hoje eu fico pensando, é uma coisa que eu estou analisando, não sei se eu estou certa ou errada. Por um lado, creio que estou certa. Eu tenho estado preocupada com o crescimento dos evangélicos no Brasil. Está crescendo muito, não está? Está saindo aí nas revistas, isto é, Veja, né? O crescimento dos evangélicos, 40 milhões de evangélicos em todo o Brasil. E por um lado, irmãos, eu tenho estado preocupada com isso. Porque parece que está se tornando a religião brasileira. Aos poucos, uma religião está sendo substituída por outra. Ah, pastora, mas isso é bênção, que bom. É bênção. Só que, irmãos, parece que essa grande religião evangélica que tem nascido no Brasil, ela tem crescido, mas também ela tem perdido em muito a santidade que está escrito aqui. Sim ou não, igreja? E isso, irmãos, tem me preocupado, porque aqui em Mateus, olha o que... Timóteo. Não se me engano, 1 Timóteo ou 2 Timóteo. 2 Timóteo. Paulo fala para Timóteo. Timóteo era um presbítero. E Paulo diz assim no capítulo 4 de 2 Timóteo. Ele exorta Timóteo dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus
e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Mais uma vez, o assunto aqui é o mesmo assunto que nós lemos lá em Mateus 24. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. E é isso que eu quero fazer hoje, irmãos. É exatamente isso que está escrito aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já estava escrito aqui, irmãos, que viria um povo que não iria suportar a doutrina saudável. Quantos concordam que tem havido uma doutrina doente por aí? Levanta a mão. Quem já ouviu algo assim? Mas o que tem? Nada a ver. Tem até uma música, né, irmão, sobre isso. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Vocês já ouviram essa música? Ela é engraçada, irmãos, mas ela é muito verdadeira. Sabe, essa religião que tem crescido tanto, irmãos. Sabe, a gente começa a ouvir assim: o que tem? O que tem a ver? Outro dia uma pessoa, crente. Não, o filme que eu gosto de ver é terror. Eu gosto de ver filme de terror. Eu pensei, meu Deus, como? Que consciência é essa que não acusa? Que consciência é essa que vê um filme de terror e diz assim: tem nada a ver, isso é normal? Você está entendendo? Quem está entendendo? Continua lendo comigo aqui, irmãos. E se recusarão. Não, vamos continuar no 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. É um povo que quer ouvir o que quer ouvir. É um povo que não quer ouvir certas mensagens como essa aqui agora. É um povo que não quer ouvir certas coisas. E eu pergunto para vocês, por que não quer ouvir? É um povo, irmãos, que está muito mais adequado ao mundo do que a palavra. É um povo que está... É um povo que está muito mais conformado com o mundo. Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. 1 João capítulo 2 diz o seguinte, irmãos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu tenho visto, irmãos. Sabe, outro dia eu estava falando essa semana para o irmão. Falei: irmão, sabe o que eu mais tenho estado preocupada? É porque eu tenho ainda 40 anos para viver nessa terra, pelo menos. Eu. E você? Talvez aqui alguns têm 50. Tem gente aqui que tem 60 anos ainda para viver. Irmãos, e 60 anos não são 60 dias. Irmãos, 10 anos. Eu quero dizer para você que o importante não é começar, é terminar. Nesses dias que o Senhor tem falado isso comigo, irmãos, eu comecei a lembrar de pessoas que fizeram um seminário comigo. Eu me lembro da minha melhor amiga no seminário. A última notícia que eu tive, irmãos, que ela estava vivendo uma vida dissoluta no mundo. Ela vivia comigo ali, ela adorava Jesus, ela ouvia a palavra comigo. Por que ela deixou? Paulo disse assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. Então, irmãos, se nós não vigiarmos, se você não vigiar, o diabo te cozinha igual aquele sapinho na água que vai amornando. Vocês já viram essa? Ele vai amornando, aquecendo a água, até que ele morre lá dentro. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: você não tem que viver 1 ano no Senhor, você não tem que viver 2, 3, 4, 10, talvez você vai ter que viver 40, 50, ou talvez, pior, você só tem 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias, esse é o pior.
Hoje mesmo o irmão me contou, lá na minha cidade, o pastor chegou no hotel, veio um ônibus desgovernado, bateu no pastor, matou o pastor. Eu fiquei pensando, como o Senhor está falando muito isso comigo, eu fiquei pensando que dia que ele imaginou que a hora dele chegou, que Jesus iria voltar para ele. Ah, pastor, mas Jesus vai demorar a voltar, e você vai demorar aí? Pensa uma coisa que você não sabe. Por isso que Jesus disse: vigiai, acautelai-vos, guardai-vos, perseverai. Irmãos, esse mundo vai ficar cada dia pior. Esse mundo, irmãos, é governado por Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. E tudo nesse mundo está arquitetado para destruir a sua fé. Hoje eu estou estudando bastante para o seminário que começa amanhã. Você não perca, em nome de Jesus. Você não perde não, irmão, porque você vai descobrir o quanto o diabo está hackeando a sua mente. Eu usei esse termo agora porque eu li esse termo num livro que acabou de ser lançado. Hackeando mentes. Não é lançado por crente não, irmãos. Lançado por pessoas que estão, até um site que eu leio sobre o controle da mente, e eu estou ficando boba de ver o quanto a minha mente é suscetível a hackers. Irmãos, você pira. Hoje eu fui lendo aquelas questões lá, irmãos, hipnose, palavras, músicas, tudo para hackear minha mente, tudo para controlar minha mente, tudo para formar a minha mente. O mundo quer destruir você. E se você não vigiar, querido, quando você perceber, você já perdeu a fé. Aqui está escrito assim, verso 4: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Fala para o teu irmão: seja sóbrio, meu irmão. Seja sóbrio. Sabe, irmãos, outro dia eu estava ouvindo um irmão, há muito tempo que eu não via, um homem de Deus. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Irmãos, quando ele foi falando, foi me dando um desânimo. Porque aí eu fui falando, como é que tá a família, fulano? Irmãos, ele quase estava falando para mim, olha, um filho desviou, outro filho desviou, e não sei o que aconteceu. Sabe assim, ele estava tão desanimado, ele estava tão apagado. Isso é uma outra coisa, irmãos. Você precisa guardar a sua fé, e não somente a sua fé, você tem que guardar o seu amor por Jesus. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 2. Olha o que está escrito aqui, irmãos. No capítulo 2 de Apocalipse, lá, o último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Isso aqui, irmãos, não está escrito para o ímpio, está escrito para o crente. Olha o que está escrito. Isso diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ele conhece as suas obras. Se você pensa, a pastora não sabe, o pastor Heber não sabe. Eu fico impressionada, irmãos, como as pessoas, elas acham que escondendo o pastor está legal. Outro dia um irmão soltou um palavrão na minha frente. Eu percebi que ele soltou assim, opa, vazou. Eu olhei para ele e fiquei, que é isso, menino? Que palavra é essa? Perdão, mas assim, irmão, essa palavra não te cabe. Essa palavra não é para você. Palavrão, irmão, isso é básico. Palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que sirva para edificar aqueles que estão ouvindo. Então, quando você abrir a boca, veja bem se aquilo que você está falando está edificando quem está te ouvindo e você mesmo, porque aquilo que você fala é você mesmo o primeiro a ouvir.
E aqui diz assim: conheça as tuas obras, e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus. E que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste. Presta atenção, irmãos, essa igreja aqui, por causa do nome de Jesus, ela sofreu muito. E essa igreja aqui de Atos, irmão, o sofrimento dela não era igual ao nosso. Que hoje a pessoa pensa que, meu Deus, que sofrimento eu não poder namorar com aquele cara ímpio. Mas que sofrimento eu tenho que guardar a santidade até eu me casar. Que sofrimento, que dor. Irmão, essa igreja aqui, o sofrimento dessa igreja de Atos, irmãos, eles viam seus filhos morrerem, serem comidos de leões. Eles tinham seus bens espoliados, está escrito isso em Hebreus, que eles suportaram os espólios dos seus bens. É como se alguém chegasse lá: Samuel, você não tem mais loja, você não tem mais casa, você não tem mais carro, você não tem nada, e você ficar firme e dizer: pode levar tudo, eu vou ficar com Jesus. É o que essa igreja passou, irmãos. Ela era açoitada. Ela ia para a cadeia, para o chilindró, meu filho, e apanhava até sangrar. Era esse sofrimento que essa igreja aqui passava. E eu fico pensando, se vier um sofrimento desse hoje, quantos evangélicos vão sobrar? Porque eles não estão conseguindo resistir à novela. Como, irmãos? E eu fico perguntando, meu Deus, como isso? Um dia eu fiz um jejum, aí o irmão chegou para mim: pastor, eu quebrei o jejum. Eu falei: você quebrou o jejum? Porque eu vi a Coca-Cola e não aguentei. Vocês pensam que é brincadeira, né, irmãos? Isso. Essa pessoa está desviada. Largou o Senhor, largou a esposa, largou a família, está no mundo. Às vezes a gente pensa, irmão, sabe qual que é o problema? Aquele negócio, você pensa assim: não, só isso aqui. O que tem isso aqui? Eva pensou assim: só uma mordidinha, o que tem? Nada a ver, ninguém nem vai ver. Só eu aqui, a serpente, ninguém vai contar, ninguém vai falar nada, vou dar só uma mordidinha. Só que o diabo é especialista em matar você. E o diabo sabe exatamente como manipular você. Cuidado, porque você pode estar sendo muito manipulado pelo diabo. Muito manipulado pelo diabo. Pastora, como é que eu sei? Olha para a tua vida espiritual. Você está com mais fome de Deus ou você perdeu a fome de Deus? Você está com mais sede de Deus ou você perdeu a sede de Deus? Você tem vontade de congregar? Eu não tenho vontade na igreja, irmãos. Isso é um sinal de morte na sua vida. Você morreu e não viu. Continua lendo comigo aqui. Essa igreja, irmão, sofreu e não desfaleceu. Olha no verso 3. Verso 4. Tenho, porém, contra ti. Aquela igreja sofreu e ela perseverou. Mas Jesus diz para ela: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti. Que fome, que sede de Deus. Quem aqui teve isso? Aquela fome. Se tivesse 3 cultos na minha igreja, eu ia nos 3. Hoje o irmão, ele mata 3 e vem em 1. Tinha uma fome tão grande, sabe aquela fome? Você não tem fome. Então, irmãos, essa igreja sofreu e perseverou, mas ela perdeu uma paixão por Jesus. Sabe, irmãos, outra situação que acontece conosco muitas vezes, irmãos, é que nesses 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu já estou há 27 anos, né? 86 para 2012, dá o quê? 26 anos.
É muito tempo, sim ou não? Para você se firmar em algo. É muito tempo, irmãos. Então o reino de Deus é para quem persevera. Eu vou te falar uma coisa. Chega no céu quem persevera. Porque é muita luta, irmãos. E eu quero te dizer, você ainda vai passar por muita luta. Jesus disse, vocês vão passar aflições, mas vocês vão vencer. Vida cristã, irmãos, quem permanece em Jesus e termina nele, é aquele que aprende a vencer e guardar o amor. É aquele que aprende a vencer e guarda-se incontaminado. Porque muitas vezes, irmãos, as lutas, elas nos contaminam. Sabe aquele crente que antigamente você pregava aqui, Jesus vive, ele aleluia, glória a Deus, ele rodava no chão e dava pirueta e sapatinho de fogo, ele aleluia. Hoje você chega aqui, prega de Gênesis, Apocalipse, a revelação dos últimos dias, e ele foi bom. Nada mais para ele é novidade. Ele é escandalizado com tudo. Irmãos, o diabo, ele é tão especialista em destruir. E muitas vezes, irmãos, os sofrimentos, as dificuldades, as lutas, os escândalos. É tanto escândalo, um cai na sua direita, outro cai na sua esquerda. Daqui a pouco você recebe o telefonema, caiu outro, e já recebe outra notícia, o pastor virou gay, e o outro largou a mulher, e o outro casou com um homem. E aí você fica assim, meu Deus, eu não vou acreditar em mais nada. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, tudo isso já está escrito. É aí que você tem que acreditar, é aí que você tem que se guardar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não pode ser atingido. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa se guardar. Irmãos, o tempo vai passando e é tanta gente para ferir a gente. Alguém aqui já foi ferido? Levanta a mão. Quem foi ferido por irmãos? Irmãos que você amarra muito. Irmãos que eram modelo para você. Isso tende a ferir tanto a sua alma, querido, que se você não se lavar, com o passar do tempo, sabe aquela casca grossa? Você não acredita em mais ninguém. O pastor está pregando, você, será que esse aí agora é de verdade? Será? Ou um tempo atrás eu recebi um e-mail, tem um vídeo no YouTube que um pessoal de Morrinhos postou, um testemunho que eu conto uma vez que eu atravessei um carro. Literalmente o Senhor me fez atravessar um carro para não bater um carro. Eu conto esse testemunho no YouTube. E é realmente um trem assim, irmãos, muito sobrenatural, né? Porque assim, atravessar um carro é muito sobrenatural. E aí uma pessoa viu o vídeo por causa de um escândalo que houve no Brasil, de um servo de Deus que contou muita mentira e contou muito testemunho falso. E aí essa pessoa, quando viu esse vídeo no YouTube, mais um pastor mentiroso aí contando lorota, não sei o quê. Mas aí, irmãos, naquela semana, o Espírito Santo permitiu uma situação que ela foi assaltada. Aquele e-mail, você lembra daquele e-mail que nós recebemos? Ela sei que ela foi assaltada e houve uma situação lá onde o sobrenatural de Deus aconteceu para livrar ela. Uma coisa sobrenatural, tipo da que eu passei. E na hora o Espírito Santo falou para ela, você não acreditou naquilo que a pastora contou. Mas eu entendi a alma ferida dela. Sabe aquela alma assim, é tanto escândalo, que o diabo ele vai ferindo você. Ele vai te desanimando. Irmãos, no Velho Testamento, antes de você entrar no santo lugar e no santíssimo, e era algo que você tinha que fazer sempre, que o sacerdote tinha que fazer sempre, ele tinha que passar numa bacia. Tinha uma bacia bem grande ali na porta do santo lugar. E todos os dias o sacerdote chegava com a roupa limpinha, branquinha, né? Aquela roupa de sacerdote no peito, as pedras preciosas. Mas os pés estavam descalços. E os pés estavam sujos de poeira. E ele não podia entrar dentro do santo lugar com aquela poeira. Então ele lavava ali todos os dias os pés. Isso fala, irmãos, da terra que se apega a nós. Sabe aquela condição humana? Sabe aquela vida diária na terra que nos empoeira?
Literalmente, irmãos, as lutas, os escândalos, sabe, as traições, as situações, decepções que vão acontecendo na sua vida, isso vai empoeirando você. E com o tempo, sabe aquele crente empoeirado? Está escrito em Efésios que o Senhor lava a igreja dele e purifica a igreja dele com a lavagem da água pela palavra. Sabe, se você quer começar e terminar em Jesus, você tem que aprender a se lavar. Não adianta somente você dizer assim, eu não vou me sujar. Você vai se sujar porque os seus pés estão sobre a terra. Você vai ver sujeira porque quem está aí do teu lado tem os pés na terra. Tem uma carne, tem uma condição humana. Então, amados, o que nós precisamos aprender é nos lavar. Diga para o teu irmão, pega uma bucha da palavra. Por isso, irmãos, como que nós vamos pregar uma outra coisa? Muitos dizem assim, ouvir e crer não prega outra coisa. É orar em línguas, é adorar, é a palavra, é ouvir a palavra, é confessar. Como que nós podemos pregar outra coisa, irmãos? Se a igreja não tiver uma comunhão com essa palavra, ela vai sucumbir. Ela não vai resistir. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse não, perdão. 1 Timóteo. Ou 2, se não me engano. Paulo diz assim para Timóteo. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido. Dando o quê? Pastor, isso aqui acontece quando aquele cara chega assim, com aquela roupa de Drácula, e com aquele cara que chega assim, e com aqueles dentões assim, e ele chega e dá aquela profecia que eu vejo que é mentira. Fala pro teu irmão, esse ouvido aí não é isso não, meu irmão. O Satanás hoje, irmãos, ele trabalha de uma maneira, sabe aquela maneira que você vai dizer assim, não, isso aqui é normal. Não, mas o que tem isso aqui? Não, mas esse sitezinho aqui. Não, mas esse filmezinho aqui. Não, mas isso aqui. Você entrega tanto o seu ouvido ao mundo. Deixa eu te dizer, o seu ouvido é a entrada para a tua mente. Tudo que você ouve cai diretamente na tua mente. Tudo que você vê cai diretamente na tua mente. Cuidado. Dá ouvido à palavra. Dá ouvido ao Senhor, irmãos. Dá ouvido ao que Ele diz, amém? Darão ouvidos, o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Eu te pergunto, como que está a sua consciência? Irmãos, tem crentes que a gente conversa com eles, eu olho assim, meu Deus, que consciência cauterizada. Quem já viu isso? Não, mas foi só uma mentirinha. Não, mas eu mentia, mas assim, só uma mentirinha. Não, mas no meu trabalho, mentia normal. Sim, tem que mentir, você está entendendo, pastor? Tem que mentir. Irmão, você que julga, o que é mais importante para você? A palavra ou aquele dinheiro que você vai ganhar? Vocês estão entendendo? E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos prostituindo. E é difícil. Quantos concordam que não é fácil viver nesse mundo? Irmãos, nós estamos cercados por um sistema. Nós estamos cercados por um sistema tão violento, irmãos, tão forte. E Jesus disse lá em Mateus 24, nós acabamos de ler, que a coisa vai piorar, ela não vai melhorar.
O amor vai esfriar tanto. A corrupção vai aumentar tanto, irmãos. E no fim de tudo, quem vai governar tudo é o próprio anticristo. E a Bíblia está escrito que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Como que os crentes vão viver nessa época? Aqueles, irmãos, que quiserem se conformar com esse sistema, irmãos, você escolhe, irmãos. Não tem como você se conformar com esse sistema e ser dele. Não tem jeito. Tem gente querendo ficar bem nos dois lados, você está entendendo? Tem gente que assim, mas eu estou no mundo, ai. Não, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Não, mas eu tenho que isso, tem que isso, tem que isso. Não, mas mas todo mundo vive assim. Mas todo mundo faz assim. Sabe aquele negócio assim, irmãos? Essa é nova. Quente, como é que é? Crente anfíbio, faz o quê? Fica na água, na terra. Se adapta bem em todo ambiente. Deixa eu te falar, você se adapta bem em todo ambiente? Quando você está na rodinha de ímpio, você fala igual eles? Você concorda com o que eles pensam? Você fala como eles falam? Irmãos, eu quero te dizer, guarda a sua fé. Você ainda tem que guardar ela 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você não tem que viver em Jesus só hoje. Veja bem como você vai viver sua vida cristã, meu irmão. Porque senão você não vai viver. Você vai se apostatar e você não vai nem ver que apostatou. Porque hoje no Brasil, irmãos, tem lugar para uma igreja apóstata. Isso é o pior. Tem pastor de apóstata. Não é preciso deixar de ser evangélico. Não é preciso deixar de ser crente. Mas quando você vai perceber, o hábito, o costume, a vida é totalmente sem o Espírito Santo. Sim ou não, irmãos? Olha o que está escrito no verso 7. 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé. Alimentado com as palavras de fé. Colossenses diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta: tem habitado ricamente em você a palavra de Cristo? O que tem habitado ricamente em você? Onde você tem habitado ricamente? Continua lendo comigo, verso 8. Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Pois, veja comigo, verso 10. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Alguém diz para mim assim: pastora, mas esses dias alguém veio chegar para mim: olha, porque fulano na igreja está fazendo isso, ciclano está fazendo isso, ciclano está fazendo isso. Eu falei: meu irmão, ele está ouvindo a palavra todos os dias. Pensa uma igreja que ouve palavra, sim ou não? Se ele não quer praticar, diga comigo, cada um dará conta de si a Deus. Então, amados, eu não quero estender muito, porque é só isso que eu queria dizer. Eu quero dizer para você: se renove. Eu quero dizer para você nessa noite: volta ao primeiro amor. Vigia. Você está amando Jesus como no começo? Você está cheio do Espírito Santo? Depois que você começou aquela amizade, você ficou mais cheio ou você ficou mais vazio? Depois que você entrou naquele emprego, você está mais cheio ou você está mais vazio de Deus?
Aquilo que você está fazendo no seu dia a dia está te levando a ficar mais cheio de Deus ou mais vazio de Deus? Está te dando mais fome dele ou você está perdendo a fome? Você está entendendo? Irmãos, é muito sério isso. Há um tempo atrás, já tem um tempinho já, acho que uns 4 anos atrás, nós estávamos aqui. O pastor Geraldo estava sentado ali. Essa experiência dele me impressionou muito. Eu não sei quantos aqui vão lembrar desse tempo. Muitos aqui não são desse tempo, né? E aí o pastor Geraldo ia pregar. E a igreja estava cheia, assim como hoje. Bem lotada, assim como hoje. E aí ele entrou num êxtase espiritual. Só que eu demorei a pegar que ele estava num êxtase espiritual. E ele foi arrebatado para o reino do Espírito, para a dimensão espiritual. E eu chegava nele ali, Geraldo, você vai pregar? Ele fazia assim. E ele ficava assim meio... Quem lembra disso aqui? Alguns estavam aqui na época, a Divina lembra. E a Divina tentava falar com ele não falava coisa com coisa, não era, Divina? E o Geraldo, você vai pregar? E eu tentava, meu Deus, o que está acontecendo com o Geraldo? E ele ficou muito tempo, né? Se não me engano, louvou todo. Foi até no outro dia. Ele pregou no êxtase, não foi? Irmãos, a palavra que ele pregou aqui foi mais ou menos essa que eu estou pregando hoje. Onde ele falava assim, que o Espírito falou para ele: se você não se apegar muito à palavra, Geraldo. Lembra dessa palavra? Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje dessa palavra que ele ministrou aqui. O Espírito Santo falava para ele: se você não se apegar muito a essa palavra, Geraldo, você não vai resistir. Você não vai resistir até o fim. Você não vai resistir até o fim. Nunca esqueci essa palavra, porque ela foi muito do Espírito. E depois, ele contou para nós que quando ele entrou no êxtase, ele olhou para a igreja e ele só via menos da metade dos que estavam aqui no começo do culto. E ele olhava assim, não via fulano, não via ciclano, não via ciclano, não via fulano, não via fulano. Ele não via grande parte da igreja. E logo depois ele entendeu que ele só estava vendo os vivos no Espírito. Irmãos, eu chorei tanto na época. Eu chorei e falei: Espírito Santo, estarão 2 numa cama, um será levado, um vai ficar. Estarão 2 moendo, um vai, um fica. E foi exatamente o que ele viu. Metade não estava adorando, não estava vivo, não estava na dimensão espiritual, porque não era espírito vivo. Irmãos, isso é terrível. Irmãos, isso é terrível. Sabe, nessa noite eu não queria que você jogasse essa palavra: mas fulano precisava tanto ouvir. Irmãos, essa palavra é para mim e é para você. Vamos nos santificar. Vamos guardar nossa fé. O Ivaí aqui, acho que toca a música aqui. Ó. Cadê o Ivaí? Tá aqui, vai? É porque ele sabe tocar. Não sei se você sabe tocar essa música nessa tonalidade. Vamos ficar de pé, irmãos. Sabe, nessa noite eu creio que o Senhor vai renovar em nós o primeiro amor. Sabe, eu quero que nessa noite você se entregue ao Espírito Santo. Eu quero que você comece a acreditar de novo. Muitas pessoas aqui estão tão cansadas, foram tão feridas, tão decepcionadas, sabe? Sabe, irmãos, eu também já fui. Só que eu quero te dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, se alguém caiu, se alguém pisou na bola, se alguém fez o que não devia, Ele fez o que devia por mim. E eu preciso ficar firme, eu preciso olhar para Ele, eu preciso acreditar. Irmãos, acreditar no meio de tanta gente que não está acreditando mais, não é fácil. Eu preciso manter a minha vida com o Espírito Santo para isso. Eu quero te dizer, meu irmão, que coisa terrível. O Espírito Santo ultimamente tem me dito assim: evangeliza os evangélicos.
Irmãos, isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, irmãos. O Espírito Santo tem falado comigo. Evangeliza os evangélicos. Eu estive em São Paulo, ministrei essa mesma palavra. Estive em Montes Belos, ministrei essa mesma palavra. Irmãos, é triste isso. Sabe, eu quero te dizer nessa noite, se renova, meu irmão. Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe por que Paulo chegou lá? Porque ele esqueceu o que ficou para trás. Irmão, tem gente aqui presa no passado. Deixa eu te falar, larga esse passado para lá, meu irmão, senão ele te mata. O importante é que você viva. Combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Para completar uma carreira tem que guardar a fé. Deixa eu te dizer, guarda a sua fé. Guarda. Paulo disse para Timóteo: guarda o bom depósito que há em ti. Guarda, irmãos, Deus tem depositado uma palavra, você tem que guardar. Pastor, eu estou tão frio. Meu irmão, então nessa noite mergulha no fogo e se aqueça. Pastor, eu estou tão morno. Deixa eu te dizer, o morno ele vai vomitar. Irmãos, hoje é seu dia, hoje é sua hora. Eu não estou evangelizando nessa noite, eu estou evangelizando os crentes. Eu quero te dizer, você já sofreu muito por Jesus, você está firme. Eu vejo pessoas aqui como o Júnior, desde criança ali na igreja, e não é fácil. Se acostuma com a palavra, acostuma com o louvor, acostuma com tudo. Ah, essa palavra eu já ouvi. Ah não, mas isso aí eu já ouvi. Ah não, mas mais um seminário. Você vai ficando. Quando você vê, aliás, o pior é que você não vê. Esse é o pior. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar para ser renovado no Senhor nessa noite. Sabe, eu quero te chamar para se arrepender. Eu quero me arrepender. Ah, pastor, antigamente eu jejuava tanto, eu orava tanto. Meu irmão, então volta. Você vai sair daqui nessa noite decidido a orar. Ah, mas de madrugada eu orava, eu pegava o meu violão, mas hoje eu faço isso mais. Sabe por que você não faz? Porque alguma coisa contaminou você, alguma coisa esfriou você, alguma coisa roubou você. Irmão, Satanás é ladrão. Cuidado. Renova, volta. Levante as suas mãos e diga: meu Pai, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu Pai. Irmãos, a alegria do Pai foi quando o filho voltou. Ele estava todo sujo, mas ele se lavou. A primeira coisa que o Pai fez foi tirar aquelas roupas sujas. Talvez as lutas, as guerras sujaram as suas roupas. Sabe, nessa noite, deixa o Pai tirar aquela roupa velha de você. Pai, que estou pra te dizer. Diga pra Ele: não há nada além de Ti. Diga: Pai, tudo que encontrei já não importa mais. Te conheci. Músicos. Pai, que estou pra te dizer: não há nada além de Ti, não há nada mais. Pai, tudo que encontrei, diga pra Ele: é só o Senhor que importa, não importa mais. Tu és a pérola
Debaixo de tuas asas. Declara pro teu Pai: este é o lugar que eu quero estar e me esconder debaixo de tuas asas. Ai, aqui estou pra te dizer: não há nada além de ti, não há mais nada além de ti, meu Pai. Tudo que encontrei, já não importa mais, já não importa mais. Te conheci, meu Pai. Diga pra Ele: aqui estou. Nessa noite Ele está mudando seu coração. Ele está mudando as suas roupas. Não há nada além de ti. Ele está limpando você. Ele está lavando você nessa noite. Tudo que encontrei já não importa mais. Eu te conheci. Este é o lugar que eu quero estar e me esconder em ti, Senhor, debaixo de tuas asas. Diga pra Ele: esse é o lugar. Este é o lugar que eu quero estar e me esconder debaixo de tuas asas. Este é o lugar que eu quero estar e me esconder debaixo de tuas asas. Vamos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Guarda a sua fé. Dá um abraço nesse irmão aí do seu lado. Fala para ele: guarda a sua fé. É a coisa mais preciosa que você tem. Não há nada mais importante. Você não tem nada mais importante do que a sua fé. Amém, irmãos?